iniciar ordinariamente no início do segundo período de mandato da diretoria e do Conselho Fiscal para deliberar pela prestação de contas do exercício e sobre a previsão orçamentária do exercício seguinte. Antes de passar a prestação de contas, que é o primeiro assunto em pauta, é só pedir a colaboração de todos, que nós estamos aqui num ambiente democrático, então todos nós devemos falar, ser ouvidos. Então quem quiser se expressar em qualquer momento da nossa reunião, por favor, levante a mão, que aqui o Leonardo, que é o nosso secretário, ele vai assinar, vai escrever o nome da pessoa e aí então nós fazemos uma lista organizada. Digo também que não serão tolerados qualquer tipo de agressões a quem quer que seja aqui dentro. Aqui tem que ser um debate de ideias, um ambiente acadêmico e não um ambiente para você, por exemplo, lavar roupa suja, xingar, desacatar alguém. Então essas são as duas primeiras recomendações da nossa Assembleia. Então passando ao primeiro assunto, que é a situação financeira do nosso centro acadêmico, a palavra o nosso tesoureiro, Lucas Pedrosa Fernandes. Boa noite. Boa tarde, enfim, pelo artigo 17 do Estatuto, compete a mim apresentar balanços trimestrais da atividade fiscal do CAD. Eu já venho fazendo isso desde que nós tomamos posse, quando nós completamos 3 meses de gestão, foi feito o primeiro relatório, e agora no final do período passado, antes de nós entrarmos de férias, foi feito o segundo. Bem, nós recebemos o centro acadêmico com cerca de R$ 3.500 em caixa, ainda da gestão anterior. No primeiro trimestre ele teve uma movimentação mais fraca porque nós não tivemos nenhum grande evento de arrecadação, né? A grande arrecadação do centro acadêmico ocorreu no aumento da semana jurídica, que foi no segundo trimestre do período passado. O trimestre anterior, a que se refere o último balanço, começou com R$ 3.473,78 e nós tivemos como receitas as inscrições do campeonato de futsal, no valor de R$ 650, a venda dos ingressos da semana jurídica, que totalizou R$ 9.610, e a venda das camisas do júri simulado A da OAB, que foi antes das férias, totalizando R$ 540, no total R$ 10.800 de receitas. Entre as despesas, nós colocamos aqui esse tampo de vidro da mesa do centro acadêmico, que era quebrado, custou 220. Nós prestamos ajuda de custo para o coffee break da oficina de carreiras, que ocorreu também no final do período passado, no total de R$ 250. Tivemos o coffee break da semana jurídica, lá do último dia na OAB, que custou R$ 125, e as próprias camisas lá do jogo simulado, que custaram o mesmo valor que da arrecadação, né? Nós a vendemos por preço de custo, então elas custaram também no total os R$ 540. No total de despesas, R$ 1.135. Então, no final do trimestre passado, nós tivemos um saldo, né, somando o caixa que nós já tínhamos, as receitas e deduzidas as despesas no trimestre, um total de R$ 13.138,78. Então, nós não temos expectativa de nenhum outro grande evento de arrecadação, como foi a Semana Jurídica, né, que é o grande evento de arrecadação de recursos do CAD para todo o exercício. Então, a partir de agora, serão mais mesmo em relação às despesas eventuais, de necessidades. Eu estava até conversando aqui com os membros da gestão sobre a troca dessas cadeiras aqui do centro acadêmico, essas mais antigas de madeira, que ainda estão se quebrando. Nós talvez façamos algum investimento em relação a isso, e também o material normal de expediente, que nós adquirimos papel ofício, copos descartáveis que são muito utilizados, pincéis, apagadores, e o material que é mais utilizado aqui no expediente comum. Acredito que seja isso. No final do próximo trimestre, que será setembro, outubro, novembro, dezembro, em meados de dezembro será o terceiro balanço trimestral, e dali a 3 meses o último, que coincide com o encerramento da nossa gestão. E esses balanços são sempre divulgados ou no mural, e também foi enviado por e-mail, inclusive esse último foi na época das férias. E também toda a documentação relativa aos gastos fica arquivada na pasta do Tesouro, a livre acesso de qualquer discente, mediante uma requisição mesmo verbal, qualquer um que esteja aqui nas dependências do centro
problema em relação a isso. Bom, por enquanto eu creio que seja só isso. Qualquer dúvida ou questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento acerca da prestação de contas? Ou alguma sugestão de gasto? Ou até mesmo de arrecadação? Então, coloco agora em votação aqueles que aprovam a prestação de contas, que permaneçam como estão. Então, está aprovado, graças a Deus. Sim. Um outro assunto também que o Rafael falou, esse assunto ainda não está totalmente resolvido, mas já está em vias de ser solucionado. O centro acadêmico, como vocês sabem, ele tem um estatuto registrado no cartório de pessoas jurídicas, ele detém personalidade jurídica e também tem a inscrição na Receita Federal, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CAD é um registro de CNPJ. Só que esse registro ele se encontrava há muitos anos, acredito que quase 20 anos, sem uma atualização. O último presidente que constava como responsável pela pessoa jurídica do CAD na Receita Federal é da década de 80, 1989. Então, assim que o Rafael tomou posse, ele se preocupou em regularizar essa situação. Eu não sei que os caras estão conectados na Receita Federal. Uma questão de ele procurou regularizar nossa representação junto à Receita, ele apresentou a ata registrada da posse da nossa gestão, se cadastrou como pessoa física responsável pela pessoa jurídica, só que estavam pendentes as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, do CAD, porque por mais que nós não tenhamos renda tributável, é necessário fazer todo ano uma declaração de prestação de informações da Receita Federal. E isso não foi feito no decorrer do caso que constava no sistema nos últimos 5 anos, por causa mesmo lá da prescrição do crédito em relação à fazenda. Então, constava essa pendência, nós já estamos em via de regularização, fizemos as declarações antigas e, por conta da mora na apresentação dessas informações, foi aplicada uma multa de R$100 por exercício pendente, ou seja, totalizando R$500. A qual o centro acadêmico terá que arcar para que possa ficar com o seu cadastro perante a Receita Federal regularizado, sua situação regular. Então, nós teremos que, até mesmo por ser um dever estatutário, nós teremos que arcar com esse ônus e faremos, é claro, para a gestão que nos suceder, a recomendação de manter em dias a nossa situação junto aos órgãos fiscais para que não tenha mais esse problema de pagamento de multas por um simples atraso nas declarações. Agradeço ao nosso tesoureiro, passando agora ao assunto seguinte, que é a confirmação do nome da Carol como vice-presidente. O vice-presidente que foi eleito na nossa chapa, que é o Ayrton Gentil, ele renunciou no dia 17 de julho de 2014 através de um documento formal. E aí, seguindo o estatuto, no seu artigo 12, parágrafo 2º, parágrafo 1º diz que em caso de vacância de quaisquer dos cargos obrigatórios da diretoria, excetuada a presidência, esta vaga será preenchida por um associado nomeado pelo presidente da diretoria que exercerá a função até a convocação da Assembleia Geral, especialmente para este fim, que obrigatoriamente elegerá o titular da vaga. Então, com a renúncia do Ayrton, eu nomeei a Caroline como vice-presidente, e aí a próxima Assembleia Geral que houvesse, deveria haver essa confirmação, essa eleição. Então, eu aqui apresento o nome da Caroline Lima Barbosa como vice-presidente, que já está desde julho nessa função, em caráter interino, para que a Assembleia confirme o nome dela, para que nós possamos continuar o nosso mandato com a figura do vice-presidente, que é uma figura muito importante dentro da nossa estrutura administrativa. Então, eu gostaria que, caso alguém queira se pronunciar contrário ao nome da Caroline, caso ninguém tenha contrariedade, nós possamos confirmar o nome dela como vice-presidente. Alguém quer se pronunciar? Não. E Rafa, não, queria só questão de ordem, pra gente tentar, porque não é porque eu sou chato não, mas é porque tá ficando chato, eu tô achando que tá acabando deturpando o conceito, porque tá todo mundo dormindo, ninguém presta atenção. Depois de resolver isso, porque nem todo mundo gosta de cachorro cheirando.
Alguém quer se São voluntariar? 3 já, daqui a pouco tem 4, 5. Cadê o Lucas? Não, eu posso até tirar, posso até tirar, mas aí, tem que. quiser pegar uma cadeira, ainda tem espaço. Vai, Kawai, aqui, por favor. Mas aí tem que. Tem que fechar a porta, senão não Porque tem logo então adiantar a discussão, você achou que todos estão aqui? Vou chamar Alguém quer se pronunciar em relação a isso, a vice-presidente? É pra chamar os tá cheio de cachorro. Ninguém querendo se pronunciar, então Porque a gente é eu confirmo o nome da Carol como a nossa vice-presidente, agora em caráter efetivo. Esses são os assuntos que são os mais rápidos, porque os outros assuntos da pauta são os mais demorados e que é o que nós esperamos que tenha discussão. O próximo assunto é uma representação que nós planejamos fazer ao Ministério Público Federal contra a resolução número 026 de 2008 da UFAM, que obriga que as comissões organizadoras de concurso público para preenchimento dos cargos de professor efetivo sejam obrigatoriamente, essa comissão seja composta por 3 professores. Segundo o nosso entendimento, que é baseado no artigo 206, inciso 6º, e no artigo 56 da Lei de Diretriz e Base da Educação, todas as comissões universitárias devem ter uma proporcionalidade dos seus membros entre professores, alunos e servidores técnico-administrativos. Logo, por esse entendimento, e como a Constituição Federal fala em gestão democrática das universidades, nós acreditamos que essa comissão ela é composta de forma equivocada, de forma contrariando, inclusive, legislação e a nossa Carta Magna, que é a Constituição da República. Então, o nosso entendimento é de questionar esta resolução, levar a nossa queixa ao Ministério Público Federal através de uma representação para que ele, analisando o caso, possa ajuizar uma ação contra a universidade ou tente, por meios pacíficos e alternativos, um termo de ajustamento de conduta com a administração para que essa resolução seja modificada e permitindo que nós, alunos, possamos participar de uma comissão que acredito que seja uma das mais importantes da universidade. Nós também acreditamos que você remover um professor que é aprovado em concurso público para professor efetivo é uma coisa muito difícil, porque passa por cima de faltas graves. Nós sabemos que para se alcançar faltas graves tem que ser de fato algo muito sério, e ao longo dos anos nós não temos visto faltas que possam ser consideradas graves. Então, logo, remover um professor por processo administrativo disciplinar é uma coisa muito difícil. Então, para dar uma solução para um problema que nós acreditamos que é um problema que todos nós já passamos em algum momento da faculdade, que é o problema do corpo docente, nós acreditamos que, tendo os alunos participando dessa etapa, dessa seleção de escolha dos professores, nós possamos alcançar candidatos aprovados que estejam aptos para exercer a função de professor. A comissão ela não é responsável por avaliar os candidatos, mas ela é a responsável por organizar as provas e por escolher aqueles que vão examinar os candidatos. Infelizmente, na história da nossa faculdade, nós conhecemos casos de pessoas que entraram, infelizmente, de modos não muito convencionais e que, infelizmente, hoje tem a figura de professor efetivo, logo os transforma em pessoas, não diria cargo vitalício, né? É até os 70 anos, mas dá a eles uma certa estabilidade funcional que só pode ser atingida através de uma decisão judicial. Então, para dar uma solução para isso, e entendendo que é um problema muito sério e que nos atinge muito, nós vamos propor ao Ministério Público Federal que questione essa norma e que o Ministério Público Federal, esperamos nós, entenda e pense conosco e ele possa seguir por meios que possam resolver este conflito. Então, gostaria de passar a palavra a alguém que queira questionar esse nosso pedido ou que queira sugerir alguma coisa em relação a essa representação. Pode falar. Madame Jocil, eu queria saber se o CAD já tomou alguma atitude com relação à tentativa de resolução administrativa. Você já foi buscado
os elaboradores da norma em questão para tentar resolver, porque a faculdade ela dispõe de poder de autotutela sobre o seu ato administrativo. Eu queria saber se já houve esse canal de comunicação. Infelizmente, a norma de 2012 e logo pelas normas da universidade nós não podemos questionar. Quem deveria ter questionado a norma deveria ter sido o CAD de 2012 ou alguém em 2012, através de um recurso administrativo. Como isso não ocorreu, nós não podemos, pela via administrativa, segundo o nosso entendimento, questionar. E outra, se a norma foi feita pela universidade, isso não significa que ela não pode ser revista, né? Mas já que foi feita pela universidade, dificilmente, na composição dos órgãos administrativos da universidade, que seguem com 70% da sua composição de professores, dificilmente nós conseguiríamos uma grande vitória. E eu gostaria de ressaltar, nós não queremos levar essa briga para a esfera, para os tribunais. Nós queremos, inclusive apostamos que o Ministério Público Federal vai tentar um termo de ajustamento de conduta com a universidade. Inclusive porque a universidade tem interesse em que não seja ajuizada uma ação contra ela. E acreditamos também que essa ação poderá criar precedentes para que outras instituições, outras entidades representativas, de alunos, de técnicos, possam questionar as suas normas internas para que nós possamos dar uma solução. A presença de aluno não é uma garantia de que o concurso vai ser, como é que eu posso dizer, transparente, vai ser, como é que é? A lisura do... a lisura do processo, mas nós estamos criando mais um obstáculo para que se tente fazer isso, para que evite a famosa fechada. Então, nós colocando isso, e eu acredito que através da comissão, quem caberia a nomeação desse aluno representante seria o centro acadêmico. Então, que os centros acadêmicos do futuro possam ter a consciência e não ceder a pressões de quem quer que seja de colocar uma pessoa que seja conivente com atos ilegais. Então é isso, inclusive já deixo claro isso, que é esse o nosso desejo, porque eu acho, inclusive, que essa resposta não virá agora. Quem sabe no início do ano que vem, mas esperamos que saia essa resposta. Mas é o nosso entendimento, que não há como nós questionarmos por modo administrativo, já que houve, não sei se cabe à esfera administrativa, uma prescrição. Alguém também quer questionar outro assunto? Outro assunto relacionado a essa representação do Ministério Público Federal. As pessoas que estão na pauta podem entrar, tem um lugar aqui, ó, vago. Tem espaço para trazer cadeira também. O nosso objetivo de trazer essa Assembleia Geral, que eu acho que foi a primeira vez que a Assembleia Geral foi feita na sede do CAD, por um motivo simplesmente de fazer com que as nossas decisões, a nossa gestão, fique mais próxima dos alunos. Você levar uma assembleia como essa para o auditório, dificilmente nós teríamos o quórum como nós estamos tendo agora. E as coisas tendem a se distanciar mais, tá? O fato do aluno ter que se deslocar para lá, também porque hoje tem palestra. Mas por aqui o CAD está num local estratégico, é um local que faz com que as pessoas interessadas possam entrar e questionar os assuntos que nós estamos levando para vocês. Sobre a representação, alguém mais quer falar ou questionar? Nós vamos, possivelmente nós vamos protocolar no MPF semana que vem este pedido. E nós vamos deixar vocês informados sobre o trâmite desse processo. O próximo assunto é a presença de cachorros na Faculdade de Direito. Quando nós divulgamos a pauta dessa reunião, muitas pessoas preocupadas chegaram para mim perguntando o que nós estávamos planejando, né? E eu expliquei que em nenhum momento nós vamos levar para cá uma solução final, que seja a matança dos cachorros. Não é esse o nosso objetivo, e eu acho, inclusive, que nós não temos essa legitimidade para fazer isso. Inclusive, eu acho que seria um ato da nossa parte muito... usando um termo até muito atual, né, um ato leviano contra eles. Nós achamos que, inclusive eu até brinquei, mas num tom muito sério, se os alunos quisessem a morte dos cachorros, os cachorros, é cachorro? Os cachorros, se os alunos quiserem a morte dos cachorros, eu entregaria o meu cargo, porque eu não iria compactuar com um ato desse. Então, o assunto que nós trazemos aqui é para nós pensarmos juntos, coletivamente, uma solução para que eles possam conviver com saúde, para que eles possam viver
pacificamente conosco aqui no ambiente da nossa faculdade. Muitos até diziam que eles já são patrimônio da nossa faculdade, nossos mascotes. E merecem, não porque eles não são seres humanos, mas eles merecem o nosso respeito, a dignidade deles respeitada. Então, porque nós enxergamos e vemos que eles não são tratados de forma adequada, nós trouxemos a questão deles, não é nenhum problema, a questão deles, para que nós possamos debater e para que nós possamos alcançar medidas, soluções que possam, pelo menos, amenizar a situação deles. Antes de eu passar a palavra a vocês, só dar uma informação. A Lúcia, que é a nossa diretora de integração do CAD, ela entrou em contato com a Prefeitura de Manaus, que estava fazendo uma campanha pela cidade grátis de vacinação, para que a Prefeitura viesse até aqui a Faculdade de Direito e vacinasse os cachorros. Fato é que, ao entrar no campus, eles foram barrados, porque, segundo os seguranças, eles precisavam de uma autorização da reitora. Pesquisando depois, nós tomamos conhecimento de que há uma comissão de controle dos animais, que é o termo da comissão, atuando aqui no campus. Atuando não, na prática. Por favor, Lúcia, que é a pessoa. Acabar de abandonar os gatinhos, né? Senta aqui, Lúcia. Não aqui. Qualquer lugar. Então, já que ela chegou, vou passar a palavra a ela. Hein, Lúcia, sobre a situação da prefeitura que veio aqui e foi barrado. Uma pessoa da minha sala tem um contato que trabalha no CCZ e essa época do ano a prefeitura fornece as vacinas de raiva. As de sinomose e parvo não, essas continuam tendo que ser compradas, mas as de raiva a gente consegue pelo CCZ agora. E ela combinou com ele, ela ligou pra lá tipo numa terça e eles viriam na quinta. Na quinta ela me ligou desesperada falando que eles foram barrados na portaria porque precisa de uma licença especial para eles entrarem, né? Não só. E aí barraram eles lá, não deixaram entrar, e aí eu até mandei a minha mensagem que ela tinha me mandado e perguntei pro PZG onde que a gente conseguia isso, porque existe uma comissão no UFAM para cuidar dos cachorros abandonados aqui, dos animais abandonados. Mas eu não sei quem faz parte dela e eu nunca vi ela fazer nada. Então, talvez seja falta de comunicação, não sei. Enfim, eu procurei por notícias no site da UFAM que falaram assim, vai lá no site e procura nas notícias recentes que deve achar. Só que eu não consegui achar. É abusada, né? E aí eu não consegui achar. E eu queria muito saber se alguém sabe quem faz parte para eu tentar conversar, porque eu tenho feito campanha para arrecadar valor para trazer o veterinário para ensinar, porque aqui não é lugar de ter cachorro, gente. Acho que todo mundo concorda com isso. Só que eles estão aqui. E tipo, eles me escolheram estar aqui. O mínimo que eu posso fazer agora é trazer ração, eu sempre deixo ração aqui para eles, e procurar gente que queira adotar. Mas, por exemplo, o único de pequeno porte é surdo. Essa fêmea aqui tá prenha. Ninguém quer adotar cachorro, que vai ser problema. Quem procura cachorro para adotar geralmente procura filhote, pequeno, né? Então eu sei que é difícil levar para casa, eu mesma não posso. Já fiz muito isso, meu marido já quase me matou várias vezes, de eu chegar em casa cheia de bicho no braço e falar, tava e ele deixar ficar assim, de um dia pro outro, e no outro dia eu desesperada, ir atrás de alguém, não conseguir colocar tipo numa clínica veterinária e começar a pagar o hotel, e fica muito caro, não dá pra fazer isso mais. E aí a gente tá tentando arrumar lá temporário, estamos postando foto no Instagram, foto em grupo de adoção. No meu WhatsApp tem uns 10 grupos diferentes de adoção de bicho aqui em Manaus. Mas as pessoas querem filhote, é difícil conseguir. Aí essa aí tem uma patinha de trás aleijada, é problemático. Tô tentando, mas tá difícil.
Mas, no mais, essa questão das vacinas, eu preciso saber como conseguir essa autorização para o CCZ entrar. E eu não sei como fazer isso ainda. Então a gente vai abrir para os oradores já pessoas inscritas para falar, e quem também quiser falar, vai levantando a mão que o Leonardo vai escrevendo. Costa Rica falar agora. Vou falar a mesma coisa que eu falei para quem não estava aqui na reunião. A gente fez a reunião do CAD na semana passada, esse assunto entrou em pauta. E depois de muita polêmica, acho que a gente chegou num consenso de que o Rafael já falou que ele é contra mandar levar embora, porque a gente sabe o final que vai ter. Eu falei que eu achava que esse assunto agora, a gente já não tem mais como fazer uma medida para ele não acontecer, tem como fazer uma medida para ele melhorar. Não sou contra a Lúcia cuidar dos cachorros e tudo mais, acho um gesto bacana. Mas como ela mesmo falou e a gente discutiu aqui, acho que não é lugar de cachorro. A questão dela dar comida, dela dar vacina, acho bacana, mas assim, acho que aqui nesse cruzamento do CAD, não é um local específico para a comida ficar perto. Porque assim, querendo ou não, nem todo mundo gosta de cachorro. Nem todo mundo se sente bem no meio dos cachorros. Tem gente que tem medo de cachorro. Algumas vezes já deu problema. Então, a solução que eu propus na reunião e estou propondo agora de novo é simplesmente trocar o local de onde fica a comida. Porque quando ela fica aqui perto, eles ficam aqui perto. Ficando aqui perto, eles ficam por aqui. Às vezes atrapalha a aula, atrapalha assim a gente da sala aqui. Às vezes incomoda, às vezes é chato. Então assim, levar a comida ou lá para trás ou lá para outro lado. Porque agora que eles já estão aqui, eles não vão mais sair. E eles estão para a LFD, querendo ou não, eles vão para o CHL, voltam, eles vão ficar por aqui. Então como eles estão aqui, para não ficar eles todos aqui nesse cruzamento, bota a comida em outro lugar. Essa é a sugestão. E assim, não tem mais como mudar. É o que eu estou falando, eles vão continuar aqui, mas é só mesmo para tentar diminuir o problema. Botar ali para trás, botar lá, porque querendo ou não atrapalha e tudo mais, mas eu sei que todo mundo é a favor deles continuarem. Eu não sou a favor de mandar embora porque eu sei que vão matar. Então, o jeito é esse, tentar diminuir o problema. Quero falar. Não, levanta a mão aí que ele vai levantando. Vamos ao próximo. O Kawai. Não, eu vou apenas ratificar o que o Coxinha falou, né, que eu concordo claramente com o que ele falou. Eu acho que isso apenas faltou ele argumentar essa questão das vacinas, porque a Lúcia, quantas foram as vacinas, Lúcia, todos que tu viste? Quanto era o valor total? O veterinário cobrou 200 e refugou todos. Até agora são 9 cachorros que ficam aqui. E Não, o total é quanto? Pra foi matar 200 até agora. não, mas não tá faltando ainda. Ah, tá faltando. Não, pois é, tu acha que dá quanto? Cerca de quanto? 35 a dose, são 3 doses por cachorro. Tem quantos Enfim, é cachorros? dinheiro pra caramba. 9? Então assim, essa questão é que dá cerca de R$1.000, não sei. Mas então a Lúcia tentou arrecadar fundos, entendeu? E eu acho que tu arrecadaste quantos reais? 95. Então assim, eu acho muito bonita a atitude de pessoas que gostam, de fazer carinho e tal. Porque, por exemplo, a questão da alimentação, sendo aqui ou sendo no Zezinho, eles vão continuar aqui do mesmo jeito. Eu acho que a alimentação, se mudar de local, não vai fazer com que eles se afastem. Porque quem gosta de carinho vai ficar onde tem carinho. Deixa eu terminar isso, eu falo. E assim, eu achei muito bonito também a questão da Lúcia em busca de vacina, sendo que ela buscou recurso e ninguém ajudou, entendeu? Então eu acho muito bonito a questão de você querer ajudar cachorro, entendeu? Sendo que assim, eu acho que na hora de coçar no nosso bolso, tem pouca gente que ajuda, entendeu? Então assim, a gente tinha que designar comissões, entre aspas, por exemplo, botar o representante de cada turma, pra querendo ou não, porque se você botar R$1.000 para 10 pessoas, sai caro, sai R$100. Mas se você botar R$1.000 para 100 pessoas, sai muito mais barato. Então acho que assim, a gente tem que designar pessoas, entendeu? Os representantes de turma, não sei o que vocês acham, mas para arrecadar esse dinheiro, porque querendo ou não, o cachorro passa doença, entendeu? Pode ser a doença que for, mas passa doença. E como o Costa falou, aqui não é local de cachorro, mas como a gente não pode tirá-los, a gente tem que aprender a conviver com eles, infelizmente. Então a gente tem que ver essa questão das vacinas, né? Porque ela tentou arrecadar fundos, ela conseguiu R$90, tem que pagar mal 3 doses. E é isso, é a minha Se terceira. cada representante divulgasse na sua sala, acho que ficaria mais fácil, porque, por exemplo, a Lúcia, eu vejo que a Lúcia se mata por esses cachorros. Ela carrega cachorro, ela leva o cachorro no carro, ela leva o cachorro para casa. E assim, tem muita gente que brinca, mas tem pouca gente que, como o Kawai falou,
Na hora de doer no bolso, ninguém quer ajudar. Então, assim, se tivesse uma divulgação maior, etc., porque não tem mais como tirar, então é tentar melhorar, para não causar problema. Vamos só seguir a ordem de oradores para poder criar uma situação organizada. Desculpa, Posso Lúcia. só- Não, deixa só a pessoa falar e quando terminar você fala. Vânia. Vânia. É só para dar sugestão também, assim. Primeiro isso da relação da divulgação, se fosse na nossa sala, porque assim, quando tu mandaste a mensagem hoje no WhatsApp, mandaram pro grupo da nossa sala. Muita gente ficou também nessa revolta, tipo, será que vão querer mandar sacrificar, etc, etc. E se fosse para fazer isso na nossa sala, já teria muita gente disposta a doar. Eu e a Cibele já levamos cachorro daqui pro veterinário, pagamos do nosso bolso, mesmo aquele que tava mancando, eu não sei o nome dele. Mas tem muita gente disposta a ajudar. Só que isso não vai ser suficiente porque vai ter sempre gente largando o cachorro aqui. E esse é o problema. O problema não são esses, o problema é que aumenta. No período passado, tinham 4 que moravam aqui, sei lá. Quando a gente voltou nesse período, tinham 7, 8. E cachorro em bando fica mais perigoso. Porque eles ficam mais violentos, ficam mais agressivos, etc. Então, pra mim, eu acho que a melhor sugestão para minimizar esse problema seria procurar primeiro a castração deles, que daria pra gente, ou conseguir, no caso de graça, ou com uma cota. Eu acho que a maioria das pessoas aqui está disposta a ajudar isso. Além da castração desses cachorros, eu acho que a gente poderia falar com ONGs, a ONG, a Compaixão Animal e tudo mais, para fazer uma feirinha de adoção com os que estão aqui. Eu acho, por exemplo, o pretinho pequeno, eu acho que esse cachorro seria adotado. Ele é surdo. Não, mas ele é muito fofo. Não. Você leva pra casa e fala não, e ele te ignora, as pessoas não vão ter paciência e ignoram. Eu já adotei cachorro. Dinheiro vai ser mais. Não gostar, pode ficar Vai, Vânia. Tá. Além da castração, dos contatos com as ONGs, para a gente fazer a feirinha. Tem aquelas feirinhas de adoção no CSU e tudo mais. É claro que nem todos iam ser adotados, talvez 2, mas se 2 já fossem, já ia diminuir o número. E a outra sugestão, além dessas 2 da castração, dessa outra, do contato com as ONGs, seria de, assim, porque esse não é um problema do FD, é um problema de toda a UFAM. E para falar com a reitoria em relação a isso do abandono dos animais aqui. Porque assim, independente do que a gente fizer agora, a longo prazo não vai ser efetivo, porque vão largar um mês que vem, vão largar outro, porque já viram que a gente cuida aqui. Então, se eles largarem cachorro aqui, a gente está dando comida, está dando, tipo, ajudando eles e tudo mais, então eles vão ficar largando. Então, para mim, essas seriam 3 soluções que iriam minimizar os problemas. A conversa com a reitoria mesmo para ver uma solução na UFAM, que fosse minimizar isso, o da castração e do contato com as ONGs para ver uma feirinha de adoção. A gente podia até fazer aqui mesmo, eu não sei. E tipo, isso daí de não poder entrar para vacinar, etc, eu não entendo, porque assim, qualquer pessoa pode entrar aqui. Pode entrar alguém aqui nos assaltar, que a gente estava aqui de boa para ser assaltado. Então assim, eu não sei qual é essa dificuldade de entrar, eu não sei que licença é essa, eu nunca ouvi falar disso, assim. Mas pra mim, eu não sei, assim, é muito fácil você entrar. Eu já liguei pra mascote pra vir pegar o cachorro aqui, também não teve dificuldade nenhuma. E aí teria que ver essas coisas de vermifugar, já foi, né? Já, todos. Pois é, pra vacina e pra castração deles. As sugestões foram anotadas. Posso responder só algumas coisas? Deixa eu fazer o último aí. Não, Foi Eu orcei o único veterinário que se dispôs a vir aqui quando eu falei que tinha os animais abandonados que eu precisava vacinar, vermifugar e tal, foi o Dr. Pedro, da Atico e Técnica na estrada da Ponta Negra. Ele sofreu um acidente de carro ano passado e tem 1 ano que ele está em cadeira de rodas e foi o único veterinário que se dispôs a vir aqui vacinar esses cachorros, sabe? Pra mim isso foi assim, e ele não cobrou o deslocamento dele. Pra mim o mais fantástico dessa pessoa foi isso. E foi com ele que eu orcei as vacinas. Essa vacina normalmente ela custa entre 45 e 35, entre 45 e 55, ele fez a 35 por cachorro. E o vermífugo dele foi tipo, a preço de custo praticamente. E eu orcei a castração dos machos com ele. Porque macho é mais simples, ele falou, olha, eu cobro 150 com 1 dia de... Não é nem 1 dia de internação. Se ele pegar de manhã, ele devolve à tarde. Se ele pegar à tarde, ele devolve na manhã do dia seguinte.
Só que o problema da castração é que é uma cirurgia. E aí a gente precisa de um lar temporário com uma pessoa que se responsabilize a passar o remédio pelo menos 2, 3 vezes por dia para não infeccionar. E eu não tenho coragem de, mesmo que arrecade o valor, mandar castrar para soltar eles aqui, que eles vão ficar lambendo, eles não vão ficar com colar elisabetano, vai dar problema, vai infeccionar e vai complicar. Então eu preciso de um lar temporário. E tá difícil conseguir um lar temporário só para levar, quanto mais para levar um cachorro recém-operado, entendeu? Então, Mas eu acho que isso também pode até ter uma participação dos alunos, porque não é um lar definitivo. Eu, por exemplo, estaria disposta a levar um cachorro para minha casa como lar temporário durante esse tempo da recuperação dele. Eu acho que se tivesse uma conversa com os alunos da FD, talvez, né? Eu sei que tem questão dos pais, às vezes o pai não quer, a mãe não quer. Eu não posso levar para casa agora porque eu tenho filhote que ainda não. Sim, pois é. Mas talvez se tivesse uma conversa, isso que alguém disse aqui do chefe com o representante de sala e ele passasse tanto a questão da arrecadação quanto disso, eu acho que ia facilitar essa situação, não sei. Posso continuar só essa resposta? Quanto a ONGs, eu entrei em contato com a Pelos e Patas e quase todas as ONGs não resgatam. Elas fazem tudo para que você resgate, porque elas já não têm mais como arcar com os custos de mais bichos. Eles tentam te dar auxílio e tal, mas é aquela coisa, eles também não têm muito, porque é muito mais animal abandonado do que a gente disposta a ajudar, né? Então eles sempre estão sobrecarregados e é muito complicado conseguir. Agendar a castração em ONG talvez pode ser para as fêmeas, porque é mais caro e mais complicado, mas aí o tempo de espera é assim, 3 meses, às vezes mais. Mas dá para tentar conversar, eu tenho conversado com uma menina que participa da Pelos e Patas e da Sem Raça Definida. E ela está olhando isso comigo também para ver se alguém ajuda de algum jeito lá. E a outra questão que vocês tinham levantado era da feira. Tem uma feira de adoção no Parque 10, todo fim de semana praticamente. Eu já pensei em levar esses cães daqui tipo, no sábado, depois da aula, dar um banho em casa e levar para a feira no domingo. Só que eu só posso fazer isso quando eu completar o ciclo de vacinação dos filhotes que estão lá. Entendeu? Então eu ainda não posso fazer isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Para a gente não estender muito, porque tem a palestra dos finalistas, para não sacrificar o evento deles também. Lúcia, tu sabe quanto tempo demora para não ficar bem castrado depois do macho? Porque Geralmente demora mais. 10 dias 10 com esse remédio. Na verdade o remédio é só aquele spray, sabe? Só que você tem que ficar prestando atenção, por exemplo. É uma cirurgia simples, não é tão invasiva e tal. Mas, por exemplo, se infeccionou, se ele tem um amigo, se ele não teve Porque febre, se não tiver coisas como assim. alguém levar para casa, cuidar, a gente pode alugar um hotel. É caro, mas você só tem que contribuir. Acho que é R$40 já. Pois é, eu penso assim, tipo, R$40 a diária, se eu conseguir arrecadar R$40, quero uma dose de vacina para 21 dias. Mas também, eu acho que não não foi... soube também, pois né? é, não soube. Eu não soube, se eu soubesse, Mas tinha lá, conhecendo agora. Tipo, eu nunca ouvi essa história de que eu tava ajudando esses cachorros, não. não sabia. Que bom. Tá bom, gente, então o que nós vamos tomar dessa pauta é o seguinte: vamos agora nos unir para tentar dar uma solução para os cachorros. Vamos ter diálogo entre os representantes, aqueles que têm interesse. Vamos ser proativos, porque uma coisa existe essa comissão, ok, bacana, existe a comissão lá nomeada pela reitora e tudo mais, mas vamos ser proativos, vamos tomar a frente, chegar para eles e mostrar, olha, tá aqui, é isso que nós queremos. Vocês nos apoiam, não nos apoiam, nesses termos. E garantias também, porque já que eles estão dizendo lá que vão fazer feira de adoção, garantias de que eles de fato vão ser levados à adoção e não vão ser levados para a carrocinha. Tentar também arrecadar pelo menos o valor da vacina, né? Porque é um perigo que a gente tá vendo todo dia. Vai que um deles morde algum de nós e eles não estão vacinados. Eu acho que a primeira medida deveria ser arrecadar pelo menos o dinheiro das vacinas. Tá bom, vou abrir rapidinho, mas vamos por você rápido. Pois para que você... rapidinho, o Vidal, depois você. Alguns pontos aqui. Primeiro, a questão das vacinas não foi em todo lugar, então
o conhecimento, está dando essa vacina, aquele remédio que passa pela luta, que impede carrapato e tudo. Tem que ver também a questão da ração. Eles têm comprado a ração, eles têm que não falar disso está em casa, vocês devem ter comprado também. Tem o local da colação, que eu trago no carro, eu levo lá para o estacionamento à noite, levo lá da ração, da água. O segurança dão ração, dão comida, dão água. Então assim, não tem essa, vamos levar para o canto longe, mas tipo, as pessoas continuam olhando, vai ter na ambulância para acreditando. Então, não é o ponto. Não tem como definir um local certo, mas a gente poderia ver formas de se ajudar para poder comprar ração e, sei lá, tomar melhores contas. A gente tem que ver também questão de banho. Eu me disponho a vir no sala, já até pensei, comprei o shampoo, infelizmente não tive como vir para dar o banho. Eu sei que o babão tem mangueira lá, que dá os cabos, né? Então deve ter, não sei se ele guarda, como é que faz, tem que ver isso para ver. E se possível ver um grupo, que no grupo a gente faz em meia hora, rapidinho. No total a gente conhece que são em torno de 10 cachorros, porque tem também esse tipo lá no outro bloco. Não no outro bloco também, tem alguns também esperando pela UFAM. Então assim, são vários cachorros. Os carreiros, sei lá, a gente tem como cuidar deles. A questão da adoção é importante realmente, porque eu vou continuar deixando e sempre forte fazer isso. Agora, o principal agora é essa. Como aqui, eu vi, pelo menos aqui da maior parte, as pessoas que gostam de cachorros estão aqui. Então eu acho que agora a gente está vendo o rosto de cada um. Está se conhecendo, né? Também muito isso daí. Eles são os mais proativos aqui. Então, assim, é bom a gente criar esse link, criar contato. Tem aluno mesmo, de comissão, vamos criar comissão, mas quem está no comissão ajuda, tem que ajudar, qualquer coisa a gente ajuda. Então, vamos ver forma. Vamos dar o primeiro passo, né? A questão da castração, das fêmeas a prefeitura faz. Mas tem esse problema, a gente vai só levar. O problema todo é 10 dias cuidando. Não tem como deixar aqui. Só tem um ponto de castração por zona. Ela compensa. Mas é rápido lá. Leva, a gente faz. O problema todo é o cuidar. E se dá em dias, não tem como deixar o cachorro aqui operado. Pode falar, amigo. Bom, na verdade o Lucas eu acho que falou tudo. Qual é o seu nome, desculpa? Rodrigo. Então, o Lucas falou grande parte do que eu queria falar, mas a gente precisa definir exatamente a questão da cota, né? Talvez seria interessante divulgar naquela página do CAD uma conta corrente onde a gente pudesse, sei lá, depositar uma quantia módica, sei, 10, 15, a depender da condição de cada um. Então, o primeiro passo, como tu disseste, precisa ser dado. Eu acho que o primeiro passo é esse. Tá, então acho que todos nós chegamos no consenso de que nós temos que criar um grupo, tá? Tem mais pessoas que querem falar para discutir, pode falar. Gente, eu acho que a gente podia implantar um sistema de mensalidade. Fica caro para, por exemplo, a Lúcia, ela compra ração pro cachorro todo mês. Todo mundo aqui diz que quer ajudar. Quem quisesse ajudar mesmo, dava um nome, ela todo mês ia lá e cobrava, nem que fosse R$10 cada pessoa. Tem tanta gente aqui para ajudar, que diz, né, que quer ajudar. Então ela ia lá, cobrava, dava dinheiro para ela. Eu sei que é muito difícil, o pessoal fica falando em doar cachorro. Eu tava com 14 filhotinhos, passei 4 meses para conseguir doar todos. Filhotes, que é mais fácil. Imagina um cachorro grande. Eu tô com a mãe deles até hoje lá em casa querendo doar. Então eu acho muito difícil e, ficar botando defeito nos cachorros e tal. Dar a vacina não é porque eles não te mordem, é porque eles ficam doentes, tem que se preocupar com eles, não com a gente, entendeu? É isso. Obrigado. Boa, próxima pessoa. Tá, então nós só finalizando já, então acho que nós chegamos no consenso de que nós temos que criar um grupo de apoio, uma campanha para dar uma solução para esse tipo de, para essa questão dos nossos amigos, de fato prático. Então, terminando esse assunto, vamos passar para o último assunto, que é o plebiscito na quinta-feira, que vai ocorrerá de 2 da tarde a 8h30 da noite, contra o artigo 3º da resolução número 1 de 2012 e o artigo 6º. Eu vou ler o artigo 6. O artigo 3º dessa resolução de 2012 diz o seguinte: não será admitido na sala de aula alunos usando trajes inadequados
Exemplo, bermuda, camiseta, sandália estilo havaiana, short com decote acentuado. Parágrafo único. Admitir aluno com trajes inadequados em sala de aula será recepcionado como falta grave e omissiva, cabendo a abertura de um procedimento apuratório com vistas à responsabilização funcional do professor. O artigo 6º, inciso 1, é uma mera repetição que é vedada ao aluno comparecer às aulas trajando vestimentos inadequados ao ambiente escolar, entre parênteses, bermuda, camiseta, sandália, estilo havaiana, short, decote acentuado. Resumindo, o aluno que for visto andando pela Faculdade de Direito com esse tipo de vestimenta será punido após um procedimento administrativo contra o aluno. Se o aluno estiver dentro da sala de aula, o professor será penalizado juntamente com o aluno. Esta norma está em vigor, desde 2012, mas é um costume que já se aplica à nossa faculdade desde o ano de 1970. De 1909, com a nossa fundação, até 70, era obrigatório o uso de paletó. De 70 até hoje, vigorou essa norma, nos obrigando a usar calças, usar sapato, não usar sandálias. Uma coisa que acabou fazendo com que a faculdade ficasse de um jeito, enquanto o resto da universidade fosse totalmente diferente, de um lado muito mais liberal em relação às vestimentas. Há diversos em cima dessa questão, pontos inclusive passando pela nossa liberdade individual de escolha, pontos que dizem que a roupa não mede o conhecimento da pessoa, uma roupa que não afronte o decoro público não é para ser considerado uma ofensa, dentre outras coisas. E outras pessoas que essa norma é uma norma que nos mantém como uma instituição tradicional, uma instituição que sempre quis manter certas normas para, segundo algumas pessoas, nos diferenciar, entre aspas. Porque eu sinceramente não acredito que nós somos melhores do que ninguém, nem somos superiores a ninguém, nós somos iguais aos outros alunos da universidade. Nós sermos obrigados a usar calça aqui, para muitas é algo extremamente desagradante na nossa cidade. Não nos faz ser diferente de engenharia, não nos faz ser diferente de um aluno que estuda filosofia, entre outros cursos. Querer nos comparar com os alunos de medicina, que são obrigados a usar jaleco, é algo totalmente desproporcional, porque o jaleco não é uma vestimenta que é obrigatória para fazer os estudantes de medicina diferentes, e sim para manter a higiene no ambiente hospitalar, no ambiente do ambulatório, para não transmitir qualquer tipo de bactéria. Então, querer nos comparar com medicina, com odontologia, no meu entendimento, é claro, desproporcional. Mas, inclusive, acho que podem ter percebido que eu voto pela revogação desta norma. Eu, inclusive, não vou deixar de usar calça por motivos pessoais, mas eu acredito que nós não temos... Mas eu acho que não deve haver uma imposição para obrigar uma pessoa a usar uma roupa que não tem nada demais, uma sandália havaiana, um short, que não afronte o decoro público. Que não, por exemplo, você não vai admitir, é claro, acho que todos nós concordamos, admitir que um aluno, uma aluna vem com traje de banho, um biquíni, com maiô, com sunga. É claro que isso a gente sabe que é um vestimento inadequado, mas uma bermuda que mal faz. Então, esse o meu posicionamento, mas é um posicionamento, por isso que eu trouxe a Assembleia, porque eu não vou impor a vocês. É um posicionamento que não deve, em nenhum momento, impor sobre as pessoas, porque há pessoas que dependem do transporte coletivo, há pessoas, inclusive eu já ouvi pessoas me falarem que não tinham condições de comprar uma calça. São argumentos que devem ser respeitados, independentemente do que nós possamos pensar. A pessoa acha uma coisa, tem que ser respeitada. Usar um short, uma bermuda não afronta nada. Então, o nosso plano é que com esse plebiscito sendo realizado na quinta-feira, eu já convoco todos os alunos para participarem. Com o resultado desse plebiscito, nós possamos recorrer ao nosso Conselho Departamental, que é a instância superior e a instância que aprovou em 2012 esta norma, com a tese de que, uma vez que a composição do Conselho Departamental se alterou drasticamente esses últimos meses, cabe
cabe a revisão desta norma. Inclusive,